Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Lucas 1:46 diz assim a palavra de Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Santo Deus, eterno Pai, suplico nesse momento que toda a glória, toda a exaltação continue sendo dada a Ti. Que somente o Senhor seja exaltado nesse lugar. Que somente a Tua palavra, ó Deus, seja exposta nessa hora. Eu suplico, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento. Eu suplico, ó Deus, que naquilo, ó Deus, que nós precisamos ouvir da Tua palavra, que o Senhor, pela Tua graça soberana, fale conosco. Eu te peço nesse momento, ó Deus, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos. Eu suplico, ó Deus, que o Senhor se compadeça de nós, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, dos nossos problemas e lutas. Eu suplico, ó Deus, tem compaixão de nós. Nos conforme a imagem de Cristo, ó Deus, para a Tua glória. Que o Teu reino avance e que o Senhor acrescente, conforme a Tua graça, àqueles que forem sendo salvos. Que toda exaltação seja somente na pessoa bendita de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, esse texto vai tratar de uma mãe piedosa. Vai tratar de uma mãe que foi santificada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a virgem ficaria grávida e daria luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Como nós dissemos no povoado, na gameleira pela manhã com os irmãos, somente pelo poder do Espírito Santo, somente pelo discernimento do Evangelho é capaz de aceitar, alguém é capaz de aceitar, compreender, ou melhor, ainda que não compreenda, de aceitar que de fato Jesus Cristo não foi fruto de uma relação sexual, mas que Jesus Cristo foi concebido, foi gerado pelo Espírito Santo do Deus eterno. O homem natural, ele não vai compreender nunca as coisas do Espírito de Deus, e ele não é capaz de discerni-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aqui nesse texto nós temos o cântico de uma mulher, a adoração de uma mulher a Deus, o louvor de uma mulher a Deus, o tributo de uma mulher a Deus, uma mulher piedosa, uma mãe piedosa, a mãe do Salvador, a mãe do Redentor. Uma mulher que, por muitos, considerada sem pecado, mas nas Escrituras nós não encontramos isso. Nós encontramos uma mulher lavada e remida pelo sangue do seu próprio filho. Nós encontramos uma mãe lavada e remida, santificada pela palavra de Deus. Por isso ela dá tributo e glória não a ela. Ela dá tributo e glória não à sua personalidade, não ao seu sacrifício, mas ela tributa e rende glórias à personalidade, à dignidade e à perfeição e beleza do Senhor Jesus Cristo. O filho dela poderia dizer tranquilamente para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Felizes são os que... aquela que te amamentou. Feliz é a mulher que
amamentou você, Jesus? Não. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O filho dela poderia dizer com autoridade, quando diziam, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Quando diziam, ele está fora de si, ele fica sem comer, esse rapaz é doido. Ele dizia, não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que praticam a vontade do meu Pai, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus. Esses são meus irmãos. Essa é a minha mãe. E de fato, Maria, uma mulher de Deus, recebe Isabel na sua casa. E o bebê João Batista vibra de alegria no ventre de Isabel, mostrando que a obra do Espírito Santo não é limitada pela idade, por sexo ou por posição econômica. O Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas que creem em Jesus Cristo de acordo com a graciosa vontade de Deus. O bebê João Batista vibra de alegria pela salvação que vem do Senhor. Vibra de alegria por esse nome que está acima de todo nome, chamado Jesus. Vibra de alegria porque, como disse o profeta Jonas, no capítulo 2, no verso 9, a salvação vem do Senhor. E Maria, a mãe do nosso Salvador, inicia o seu cântico, verso 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E aí nós cantamos aquela canção que os irmãos conhecem. Eu não vou cantar porque senão vocês vão sair correndo da igreja com razão, que eu canto mal. Mas ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem demonstrado amor. Uma mulher piedosa. A primeira característica de uma mulher piedosa é que uma mulher piedosa é uma mulher grata. Mulher piedosa é uma mulher grata ao Senhor. Uma mulher piedosa pode dizer como Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Uma mulher piedosa é grata a Deus por todos os seus benefícios. Uma mãe piedosa é uma mãe cuja alma engrandece ao Senhor. Uma mãe piedosa será grata a Deus, porque entende que foi alcançada pela graça. Uma mãe piedosa tem a alma grata a Deus. Existem mulheres que Deus lhes deu a função de serem mães, mas são rixosas, briguentas, jactanciosas, soberbas. Mas existem mães como Maria, cujo espírito se alegra no Salvador. Porque você, cara mãe, não merecia os filhos que você tem. Você não merecia alegrar-se hoje. Mas aprove a Deus em sua misericórdia permitir que essa palavra tão pequena, mas de significado imenso, fosse recordada por todos os filhos também que são gratos a Deus. Porque amor de mãe, acima do amor de mãe, só o amor de Deus.
O amor de mãe é comparado nas Escrituras no Antigo Testamento, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Amor de mãe é um amor insistente. Um amor capaz de ver o filho padecer, de ver o filho envolvido com coisas erradas e ainda assim interceder e colocar o joelho no chão por esses filhos. Agostinho, um dos pais da igreja, após ter sua vida transformada pelo poder de Deus, pôde testemunhar juntamente com outros. E quando perguntado, uma das causas da sua mudança, transformação de vida, não só ele, mas alguns puderam testemunhar que um rapaz cuja vida foi marcada por lágrimas e joelhos não poderia não ter sido transformado. Uma mãe piedosa como Maria engrandece ao Senhor. Dá graças a Deus. Uma mãe piedosa agradece a Deus, mesmo tendo a convicção, como Maria tinha, de que o seu filho não era dela, não lhe pertencia. De vez em quando eu acho engraçado algumas mães que dizem assim: eu não vou para a igreja porque o meu filho não me deixa ir. Cuidado, o seu filho é de Deus. Se o seu filho é problema para você não vir à igreja, Deus pode tirar aquilo que pertence a ele. O seu filho não é seu. Maria sabia da missão de Jesus. Maria sabia que seria mãe do Redentor. Maria sabia que haveria uma hora em que ela veria o seu filho crucificado. Maria sabia que a crucificação era uma forma de morte torturante, horrenda, horrível. Maria deve ter ficado mais ansiosa do que José quando o menino Jesus sumiu e ela ficou procurando: cadê? E o menino Jesus estava debatendo com os mestres da lei, ensinando-lhes as Escrituras. E o menino Jesus disse: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Maria viu crucificados, teve que fugir com seu marido do rei Herodes para preservar o menino Jesus. Sendo mulher piedosa, ela engrandeceu a Deus antes do nascimento do Salvador, e depois ele nasceu numa manjedoura. As mãos que sustentam o universo eram tão frágeis, numa manjedoura, numa estrebaria. Ela carregou no ventre o nosso presente, o nosso Deus. E antes de nascer, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Uma mulher piedosa é grata. Uma mulher piedosa também reconhece a grandeza de Deus. Versículo 49: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Uma mulher piedosa reconhece a grandeza de Deus. Ela não exaltou a si própria, mas ela diz: o Deus Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. José, quando soube que Maria estava grávida, pretendia anular o casamento em secreto.
porque ele achou que tivesse sido traído. E não querendo expor Maria à desonra pública, ele pretendia anular o casamento secretamente. Ele pretendia dá-la uma carta de divórcio. Até que um anjo do Senhor veio e disse a José: não, José, isso não tem nada a ver com a esfera natural. Isso tem a ver com a esfera sobrenatural. Isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Um dia, conversando com uma pessoa, ela disse assim: mas eu não consigo e nem quero acreditar nisso. O nascimento virginal. Aqui eu respondi: você não precisa, não quer e continuará sem acreditar, se o Espírito Santo não o convencer. Simples. Simples assim. Como disse a irmã Aurita, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muita gente é convidada, o rei convida para a festa, para vestirem vestes nupciais, mas tinha um que não tinha veste nupcial. Existem 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. Existe hoje no cristianismo brasileiro muitas virgens nécias que gritarão do lado de fora: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois. E eu louvo a Deus pelas mulheres piedosas que reconhecem e são gratas a Deus pelo que Ele é. Uma mãe piedosa é uma mãe que é grata ao Senhor e uma mãe que reconhece a grandeza e a majestade de Deus. Uma mãe piedosa como Ana, que entregou e consagrou seu filho ao Senhor e diz: é teu. Uma das coisas que eu louvo a Deus e glorifico a Deus pela vida da minha mãe é que quando eu cheguei para ela para falar da minha vocação, quando eu falei que Deus havia me escolhido para a obra do ministério, ela foi a primeira pessoa que entendeu a direção e a vontade de Deus para a minha vida. Eu louvo a Deus pelas mães piedosas que nós temos aqui nessa igreja. Eu oro para que no meio evangélico e no mundo aí fora, muitas mães se convertam ao Salvador. Entendam que a missão do reino de Deus, que o reino de Deus não é nosso, mas o reino é dele. Entendam que seus filhos não são seus, são do Senhor. Sejam gratas a Deus, reconheçam a sua majestade. Em terceiro lugar, versículo 50, reconheçam a misericórdia de Deus. A Bíblia diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem.
Uma mãe piedosa é grata ao Senhor, uma mãe piedosa reconhece a grandeza de Deus, e uma mãe piedosa, no verso 50, reconhece a misericórdia de Deus. Como Maria disse, a sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. A misericórdia de Deus vai de geração a geração sobre mães que temem ao Senhor. A misericórdia de Deus vai de geração em geração sobre homens e mulheres que temem a Deus. A misericórdia de Deus vai de geração a geração sobre o remanescente de Israel. A misericórdia de Deus vai de geração a todos aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É a misericórdia. É o perdão. É a misericórdia. Por isso toda teologia sem misericórdia é capenga, é frouxa, não presta para nada. Por isso que esse cristianismo aí fora não presta, é capenga. Porque não tem misericórdia. Toda teologia sem misericórdia é frouxa, é fraca. Porque todas as vezes que nós viemos e pisamos aqui nesse lugar, todas as vezes que nós caminhamos, acordamos, nos movemos, não é por causa de conta, não é por causa de currículo. Nós só o fazemos pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Nós só fazemos porque a misericórdia do Senhor se estende de geração a geração sobre os que o temem. Porque a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. É a misericórdia de Deus. Não é o meu desempenho, não é o meu status quo. E nós fazemos como Paulo, nós nos esforçamos, nós lutamos, nós trabalhamos, nós tentamos negar a nossa natureza, nós plantamos para colher, mas quando fazemos, quando está tudo terminado, quando servimos a Deus, nós podemos dizer como Paulo, não eu, mas a graça de Deus comigo. É a graça. É a graça que move, é a graça que impele. É a misericórdia que sustenta, é a misericórdia que acompanha. Porque se Deus tirar a misericórdia, está todo mundo consumido. Levítico 10, teve 2 camaradas chamados Nadab e Abiú, acenderam fogo estranho perante o altar do Senhor, trouxeram fogo estranho diante de Deus e Deus os fulminou. Nós só podemos ser aceitos por Deus pela misericórdia do Filho de Maria, o Salvador da humanidade. Nós só podemos ser aceitos por Deus porque a sua misericórdia se estende de geração a geração sobre aqueles que o temem. Uma mãe piedosa reconhece a misericórdia de Deus. Eu louvo a Deus quando chego para alguém e faço um elogio. Eu louvo a Deus quando eu chego para mães piedosas e faço um elogio e elas dizem assim: a misericórdia de Deus. É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a compaixão de Deus, é o favor de Deus. Isso é fruto de quem entendeu a graça. Porque é somente pela misericórdia que se estende de geração a geração que ela entendeu ser escolhida para ser a mãe do Salvador. Entendem isso? Ela não diz: o poderoso me fez grandes coisas porque me viu como uma santa, impura, inculpável. Ela não diz: o Senhor Todo-Poderoso me fez coisas porque eu sou a melhor de todas. Não. O poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia, a sua graça se estende de geração a geração. Finalmente, talvez seja uma das lições que mais mexeram comigo enquanto eu lia esse texto. Uma mãe piedosa é grata, uma mãe piedosa reconhece a grandeza de Deus, uma mãe piedosa reconhece a misericórdia de Deus, e uma mãe piedosa reconhece que Deus está do lado dos humildes. Vou repetir: uma mãe piedosa reconhece que Deus está do lado dos humildes. Versículo 51. Agiu com o seu braço valorosamente
dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. De novo ela fala da misericórdia de Deus. Que mulher cheia do Espírito Santo de Deus era Maria. Que mulher tão esquecida também no nosso meio. Uma mulher cheia da graça, uma mulher cheia do poder do Espírito Santo de Deus, uma mulher humilde, cheia da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Uma mulher que reconhece que Deus está do lado dos humildes. E ao longo da história sempre foi assim. Quando ela diz que Deus agiu com o seu braço valorosamente, dispersou no coração os que alimentavam pensamentos soberbos. Deus está do lado dos humildes, porque Ele se opõe aos soberbos. A Bíblia diz em Provérbios que Deus olha com desdém todos os orgulhosos. Sabe o que é desdém? Quando você desdenha de alguma coisa. Dizem que um dos maiores prazeres de quem é sábio é se passar por bobo na frente do tolo. Então, Deus olha com desdém todos os orgulhosos, com desdém. Pensa que é onipotente, tolo. Pensa que controla a vida, bobinho. Por isso Deus resiste aos soberbos. Por isso ela diz que Deus resistiu aos soberbos. Mas Ele concedeu graça à humilde Maria. Ela disse, verso 52, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Derribou do seu trono Pôncio Pilatos, derrubou do seu trono Herodes, Caifás, derrubou do seu trono reis que governaram contra a vontade de Deus. Deus abateu os soberbos, Ele abate os soberbos. Num dia eles florescem, são exaltados, e no outro esquecidos, levados pelo vento como palha. Não há nada novo debaixo do sol. Uma mãe piedosa reconhece que Deus está do lado dos humildes. Ela reconheceu que Deus estava do lado dos humildes. Há dois lugares nos quais os poderosos deste mundo, como ela disse, os ricos que se vangloriam, quase não saem da sua riqueza. Há dois lugares que eles tremem: a manjedoura e a cruz. Diante da cruz e da manjedoura, os soberanos caem. Diante da cruz e da manjedoura, os poderosos perecem. Diante da cruz e a manjedoura, os poderosos, parafraseando Maria, não têm esperança. Eles são julgados. Eles serão julgados. Diante da cruz e da manjedoura,
Deus exalta os humildes, como exaltou Maria. Porque Deus está do lado dos humildes. Porque a palavra de Deus diz: a este eu estimo, ao contrito e humilde de espírito, que treme diante da minha presença. Como ele disse ao profeta Isaías: habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de coração, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Mas aos soberbos, aos ímpios, a cerviz será quebrada por aquele que governa as nações com cetro de ferro. Eu sei que eles não pregam isso para vocês, porque eles querem ter igrejas grandes, mas eu vou continuar pregando isso. Não porque eu sou bonzinho ou melhor do que ninguém, mas porque a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, que alcançou a sua serva Maria, também nos alcançou. Uma mãe piedosa é grata, reconhece a grandeza de Deus, reconhece a misericórdia de Deus, reconhece que Deus está do lado dos humildes. Então, minhas irmãs, sejam assim. Permitam que a palavra de Deus conforme vocês à imagem de Cristo. Eu louvo a Deus pelas mães dessa igreja. Louvo a Deus pela misericórdia dele com vocês. Louvo a Deus pela grandeza de Deus com a vida de vocês. E louvo a Deus por mães tão simples, meus queridos jovens, como a minha e a sua, mas que são testemunhos, parábolas vivas da misericórdia de Deus, da grandeza de Deus e de uma vida piedosa e consagrada ao Senhor. Louvado seja Deus pela vida de vocês. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, santo é o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.